Então, é mais ou menos essa é a primeira tese que eu queria falar para vocês de Brasil e começar a mostrar por que eu acho que o impacto dos preços foram tão grandes ontem nos mercados brasileiros. Por exemplo, olha o que aconteceu. Opa, isso aqui é o real. Olha o que aconteceu com juros ontem, que era a parte mais sensível. Eu sempre falei para vocês, o melhor canal de transmissão da insatisfação com o crescimento da nossa dívida pública era o mercado de juros, principalmente o mercado de juros longo. Por quê? Não tem juiz. Teoricamente é livre. Só o Tesouro que pode aumentar o lote, diminuir o lote. Em compensação, o dólar, talvez você pode ter um juiz, que foi o que aconteceu na virada do ano, quando a gente teve a maior fuga de capitais que o Brasil já viu, e vocês viram o BC venderam lá, 21 bi de spot e 7 bi. O que eu quero dizer, quem tinha posicionamento muito crítico à política econômica do Brasil, na minha opinião, com seus motivos, estava concentrado no mercado de juros. E ontem apareceu o gatilho para a tese de assimetria. Eu vou comparar com a tese de assimetria que eu mostrei na semana passada, tá? No dia 22 de janeiro, às 6h11 da manhã, eu postei no meu Twitter, tese da assimetria, vejo o dólar abaixo de 6. Que era o quê? A mesma coisa. Qual é o parâmetro que eu quero fazer? Qual é a correlação que eu quero fazer? Hoje, como é que vocês estavam posicionamento no mercado de renda fixa brasileira via derivativos futuro? Todo mundo igual que estava aqui, ó. Aqui estava todo mundo vendido em moeda emergente, apostando no quê? Num Trump duro com a China. Aí veio uma notícia. O Trump não é duro, não vai, talvez foi muito menos duro que se imaginava. O que as pessoas que estavam vendidas aqui faziam? Aí você olhava para o fundamento, entre aspas, qual era o fundamento, quão descontado estava a nossa moeda, e também podia ser um outro racional. Lembrando, 34% dos investidores da Goldman Sachs na primeira semana de janeiro elegeram o real como a melhor moeda do ano. Por quê? Olha o tamanho do desaforo que colocaram no real no ano passado. Tá? Então, quando eu volto, isso aqui foi para mostrar que o mercado de juros no Brasil estava muito parecido com isso. E apareceu o gatilho. Qual é o gatilho? Se a economia desacelerar, o Galípolo vai trabalhar. E, obviamente, vamos ser muito sinceros, qual é o DNA do governo? Sempre foi isso. Olha aqui, por exemplo, o Haddad reafirma que remédio em excesso pode prejudicar a economia e defende política monetária mais equilibrada. O meu ponto é, não vamos esquecer que a diferença entre o Roberto Campos e o Galípolo começou bastante duro, falando que vai, só que, na minha opinião, o Galípolo não vai fazer loucura. Tá importante, na fala do Lula ontem, ele falou, não vamos dar cavalo de pau na política monetária. O Galípolo tem sua liberdade. Sabe o que significa? O que ele quis dizer com isso, senhores? O governo não vai repetir o erro da dupla Tombini e Dilma. Quando a inflação estava subindo, os juros aqui no Brasil estavam subindo, era 11,25, e resolveram cortar. Vamos fazer um experimento novo. Deu certo? Não, não deu certo. A Turquia fez isso, deu certo? Não deu certo. Então, ontem o Lula deu mais uma sinalização de moderação. Está tentando tirar do risco. No curto prazo, no médio prazo, é que não vai ver loucura. Não vai ter cavalo de pau. Mas que, na essência, o Haddad é mais propenso a tomar risco em relação a cortar juros. Putz, Haddad, Galípolo, não vamos até 15, não dá para parar 14,75, vai. Vamos parar 14,75, vamos ver. Aí para 14, não era para ter parado, então em vez de ficar um ano a 14,75, vamos ficar um ano e meio. Para mim, o Galípolo, a mensagem que quando eu olho o Galípolo é um cara que vai fazer loucura? Não. Mas é um cara que vai ter muito mais propenso a tomar risco em relação a estimular a economia brasileira. Obviamente, rumores que eu teria vetado, não, esse André Esteves é besteira, entre aspas. Então, acho que aqui já dá para concluir boa parte do que eu queria falar para vocês. Aqui, ó, outra coisa importante. A gente é Trump, tá, senhores? Brasil, por favor, não brinca não, tá? Não brinca não. Não estou dizendo ideologicamente, não brinca não, o cara é duro.
Vocês viram o que o cara fez com o Petro da Colômbia. O cara, ele negocia com a metralhadora na mesa. Então, por favor, ontem o Trump, no seu Twitter, falou: brinca, BRICS, brinca, que eu meto 100% de tarifa em vocês. É bravata, não é bravata? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Então, tentando fechar aqui o raciocínio, tá? Para mim, o que aconteceu ontem no mercado teve gatilhos para se criar uma nova narrativa, que é possível, o BC brasileiro não precisa ir tão longe quanto o mercado imaginava. E, conforme for a desaceleração econômica, pode começar um ciclo de corte de juros mais cedo do que o mercado imaginava. Isso é o ponto-chave da tese da dominância fiscal. Isso vai contra a tese principal que o mercado estava se encaminhando da dominância fiscal. Tá? Porque isso corta a tese de um descontrole do endividamento público. Tá? Essa que é a minha colocação. Bom, ontem, como vocês viram, a gente teve o Trump, às 47 do segundo tempo. Tá? Vou até mostrar aqui para vocês o real. Ontem, olha o que aconteceu. Tá? Logo depois do Trump. Olha o que aconteceu com a moeda mexicana depois do Trump. Estava aqui, simplesmente subiu 1,70 depois dos 25%. Como é que está a moeda brasileira? Eu tenho uma tese, que eu não sou dono da verdade, não quero convencer ninguém, que é a tese do quê? Qual foi o argumento dos 25% tarifa? Fentanil. Qual o outro argumento? Imigração. Eu não vejo o Brasil como foco de imigração. Posso estar errado, tá, senhores? Eu acho que quando a tese for muita imigração, quem sofre mais é México mesmo, México, Canadá. Não vejo o Brasil como... Essa é a minha tese, tá, senhores? Que eu posso tentar passar para vocês. Será que a moeda mexicana vai sofrer bem mais que a moeda brasileira? Porque lá tem fentanil e lá tem maior problema de imigração? Talvez, vamos ver qual foi a reação do real nessa abertura de hoje à questão da tarifa do Trump dos 25. Sensacional, senhores. Sensacional. 5,85. Tá? Outro ponto que eu quero passar para vocês, que volta à tese da simetria. Ontem o que aconteceu foi um movimento muito forte, mas muito forte. Muito tempo a gente não via. Mas você acha que todo mundo já estopou? Você acha que não tem muita gente ainda olhando o pano de fundo, que é o pano de fundo? Mota, pelo amor de Deus, resolveu o déficit? Não, senhores. Vai resolver? Não, senhores. Ah, mas se a economia desacelerar, a arrecadação vai cair. Não é pior? Sim, senhores. Aí eu falo para esse senhor que argumentou essas três coisas. Você quer ficar preso nessa narrativa? É um direito seu. Mas você vai ser amassado. Para quem também mostrou uma posição grande contra os ativos brasileiros nessa narrativa e falou: ih, caramba, essa narrativa no curto prazo pode mudar, abrir um gatilho. Vou ficar de braço cruzado olhando ou deixa eu correr, que o menor prejuízo é o primeiro e o mercado depois eu vejo o que eu faço. Então, para mim, o meu viés é que tem mais stop para vir. Até porque, como eu falei para vocês, eu falava para vocês, para mim, ia 15 para. Um dia antes do cupom, eu falava: eu gosto de pré de 1 ano, gosto de pré de 2 anos. Eu falei isso no Minuto do Motinha. Antes da frase do Galípolo, do cupom, né? Tipo, se a economia desacelerar, a gente vai atuar. Na quarta-feira, antes do cupom, isso aqui era 16,25. O que o Motinha falava? 15. Tá? Agora está 15,5. Isso não abriu ainda, eu não vi a abertura, tá, senhores? Falando com os preços de ontem. Isso aqui está 15,5. Quando eu falo para vocês qual é a diferença de 15, 15,5, 16, 16,5? Dominância fiscal. Tá? Não tem diferença, senhores. Qual é a diferença? Poxa, não funcionou a 14,25? Não funcionou a 3,75? Por que não vai funcionar a 15? Então, quando eu vejo isso aqui, por mais que o rally ontem tenha sido surreal, eu não discuto isso aqui que está 15,5 e para 15. Por mais que o ralizão tivesse vindo nessa direção, se eu fosse multimercado, eu estaria apostando que isso aqui pode ir a 15. Eu estaria apostando que isso poderia ir a 15, sabendo que não mudou nada no macro. Na estrutura do macro, absolutamente nada. Eu teria os mesmos argumentos que quem montou a posição. Mas, opa,
Só teve uma mudança, o gatilho, e teoricamente, o Lula ontem tentando construir uma ponte, uma ponte de diálogo. Tá? Por que ele fez isso? Ele apanhou o mês inteiro. Você acha que essa mudança do Lula, essa entrevista do Lula ontem, você acha que não tem a ver com o marqueteiro? Com o Sidônio? Tipo, Lula, vamos parar de gerar notícia ruim que a gente está gerando e vamos começar a gerar agenda, algo que pode ser positivo. E eu acho que o Lula ontem começou a tentar gerar algo positivo. Então, vou concluir aqui, passar para a Bia. Eu peço desculpa, falei mais de 25 minutos, mas eu queria realmente falar, principalmente a tese da simetria, e eu dou cara a tapa, senhores. Olha a loucura que eu faço. O mercado ontem deu um ralizão de 16,25 para 15,5, na verdade é 15,60, e eu falo, senhores, para mim pode ir a 15. Não era melhor ficar gastando onda aqui? Pô, eu falei, hein? Vamos botar no bolso e ficar sorrindo e vamos curtir o final de semana? Eu podia falar isso. Qual é o problema dessa posição? Barulho, para mim é barulho Trump, tá? Vocês sabem o que é Trump. Para mim, o contrapeso hoje é o Trump.